Um momento bom, entendeu? Dos humilhados sendo exaltados. Nath, o que pega é só esse quadro, esse aqui não? Só esse. Tá. Vai precisar usar? Não, a câmera. Ah, não, pega só aquele lá. Vai lá pra te ver. Aí, só nesse lado pega. Tá, Aqui. tá. Quer escrever bobagem desse lado? Não, é que eu preciso de espaço, né? Espaço. Não vai dar pra fechar tudo. Se vocês fecharem tudo e vocês me encerrarem. Não, mas é que eu grito, ó. A porta tem que fechar. Mas a janela eu vou ter que deixar aberta, senão eu vou morrer. E aí, guri? Boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todas. Adoro. Ah, eu não acredito que eu deixei... Não deixei, não. Do quê? Uma lembrança? Com todas? Bom, mas você sabe a função do todas, né? Na verdade, o todas tem a ver com o bom senso, ó. Como que funciona a função do todas? Eu acho que eu já falei com vocês, eu falei na outra turma, eu não sei, eu vou fechar uma só, tá? Porque eu tenho déficit de atenção, e aí eu começo a... Querer prestar atenção nas conversas dos outros. Mais ou menos. Vamos fechar aqui a porta. Tá, vamos fechar. Bom, seguinte, o todes faz parte de um negócio chamado linguagem neutra, tá? Assim como... É? A mulher tá doente, tá colhendo bandeja, que fica na hora. Eu vou ligar o do fundo, não sou boba nem nada. Ela que tá com calor, ela que luta e com frio depois, né? Ah! Tá, então recapitulando. A questão, hoje a gente tava num debate, num embate, num combate, como vocês queiram chamar, em relação a... Boa noite. Em relação aos palavrões. Porque assim, ó, na língua portuguesa, a gente só pode utilizar o que está catalogado, digamos assim, boa noite, em dicionário, em enciclopédia, em livro didático, nesses livros que falam sobre a própria língua, que daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai ver que tem um nome pra isso aí, que é metalinguagem, não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, a gente só pode utilizar na língua portuguesa o que está, entre aspas, catalogado. E aí, por que tem essa, entre aspas, proibição do uso dos palavrões? Porque palavrão não está catalogado. Ele não entra em nenhuma parte, nenhuma área da língua portuguesa. Claro, a gente sempre coloca que ele entra na linguagem chula. Não é nem na linguagem vulgar. Linguagem vulgar é falar estrupo, por exemplo, tá? Os palavrões, eles entram na linguagem chula. Mas não tem isso... catalogado, digamos assim. A linguagem neutra é a mesma coisa. Ela é advinda da internet, tá? Das redes sociais. Muitas expressões que a gente utiliza hoje no dia... Eu tô com o olho horrível, né? Muitas expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, tanto na fala quanto na escrita, elas são advindas da internet. Só que o que acontece? É uma linguagem que chegou, digamos assim, pra me referir àquele ser... Aquela pessoa, e não interpretem o ser como sendo algo pejorativo, porque não é, ou aquela pessoa que não quer ser identificada nem como homem, nem como mulher, nem como menino, nem como menina. Porque uma coisa é inegável, gurias que vão entrar pro magistério. Na nossa época era tudo muito polido, tudo muito taxado, todo mundo fechadinho, todo mundo, vou até usar a expressão, todo mundo dentro do armário. Quem vai entrar agora na escola vai pegar uma realidade totalmente diferente. E aí o que acontece? Nós somos pessoas passíveis de preconceito, porque a nossa sociedade é preconceituosa. Nós somos preconceituosos. Qual é o nosso papel? Interpretar que somos preconceituosos, porque somos porque eu também sou. E a partir disso, ó, sei que sou preconceituoso, mudar minha atitude, porque todos somos. Não adianta dizer que não é porque é. Aí tem a questão da linguagem neutra e eu sempre digo para os meus alunos, pode ser que eu esteja fazendo errado, pode ser que eu esteja fazendo certo ou muito certo, não sei. Que funciona do jeito que ele quiser.
Se o Pedro é um menino batizado, tá ali na certidão que é homem, sexo masculino, Pedro, e ele chegar pra mim e disser, professora, a partir de hoje a senhora me chama de abóbora, eu vou chegar no outro dia e vou dizer, bom dia, abóbora tem prova de português. Não altera nada na minha vida eu chamar o de Pedro, de Pedra ou de abóbora. Então, é a questão do bom senso. Então, não está catalogado ainda a questão da linguagem neutra, mas para quem vai entrar nas escolas e para quem já está dentro da escola sabe muito melhor do que eu estou falando, tem. Na nossa época, o que acontecia? E eu vou colocar na nossa época porque eu sou parelha com um monte de gente aqui. O que tinha? Tinha o colega gay, tinha a colega lésbica, mas era assim, ó, não sei se é ou se é só um jeito mais educado do menino, se é só um jeito mais afeminado. E hoje é o dia, não é? Do combate à LGBT-fobia? Tá. Então a gente achava que era, aí a guria usava roupa larga e a gente dizia ó, e umas expressões super pesadas e super pejorativas em relação a isso. Se na nossa época tinha, guris, quem vai entrar, guris, enfim, desculpa. Quem vai entrar na sala de aula vai ver triplicado, quadruplicado e tudo mais. Eu vou ver aquela menina que usa roupa larga que eu taxava de, nem vou usar a expressão porque é muito feia, mas que eu taxava de tal coisa e simplesmente ela só gosta de usar roupa larga. Eu vou ver a menina que é toda Barbie Grell, que nem diz as gurias, é toda Barbie Grell, toda arrumadinha e ela gosta de menina. Eu vou ter aquele e aquela que vai gostar de menino, da menina. Tem aquela que não sabe de quem está gostando, se é de menino ou se é de menina. Tem aquela que não gosta de nenhum dos dois e não quer se relacionar com ninguém, nem com menino e nem com menina. Ai, mas eu não fui formada pra isso. Nem eu. Por isso que eu disse no começo da aula que entra o bom senso. Ponto. É de tu respeitar a pessoa enquanto pessoa. Ponto. Isso, mas eu não aceito. Eu sempre digo, quando me falam assim, ó, boa noite. Ai, porque eu não aceito o casamento homossexual. Tá, quando te pedirem casamento, tu diz não. É simples. Ai, porque eu não aceito dois homens, um homem com outro homem. Ok, não seja o segundo homem da relação. É sobre isso, tá tudo bem. Não adianta a gente tentar problematizar um negócio onde não há problema. Porque antes, como eu acabei de falar pra vocês, era velado, era camuflado e era escondido. Gurias, e eu vou focar nas gurias e vou deixar o Matheus de lado. Todas nós já sofremos assédio. Principalmente, e que pena que algumas que estão aqui podem ter até sofrido assédio já palpável, digamos assim, mas todas nós sofremos assédio verbal. Como assim, Leti? De tu tá indo pra casa, voltando do dia de noite, voltando do dia de dia, voltando do dia a qualquer momento, mexerem com vocês na esquina, chamarem vocês de gostosa, mexerem com vocês na frente de uma obra, ou gurias, na labirinto, na TAS, na complexo e tudo mais, levantarem a mão e encher. A minha não enchia. Encher a mão, e isso aí é assédio. Só que o que a gente fazia na época? Vergonha. Deus o livre, a gente não falava e dava uma vergonha. E eram pouquíssimas que conseguiam dizer assim, ó, sim, e a gente dizia ainda pensando assim, ó, quem sabe foi a roupa que eu andava, né? A gente colocava a culpa em nós. Mexam com alguma guria agora ali na esquina. Ela toca o louco, ela pode não gritar, ela vai pro Twitter, ela vai pro Face, ela vai pra tudo, ela faz boletim de ocorrência, o que tá certo. Porque eu sempre costumo dizer que a questão da educação sexual. Estão usando o conceito errado, né? Você sabe o que é educação sexual? Não é ensinar posições sexuais para crianças de 10, 9, 8 anos. Educação sexual começa desde a higiene, que os nossos alunos não conhecem hábitos de higiene. O que é educação sexual na pré-escola, na idade lá dos pequenininhos, maternal 1, maternal 2, sei lá o quê? É ensinar que quem toca nas partes íntimas... sabe o semáforo? É a mãe. É ela que toca e explicar por que ela toca, que é pra limpar, que é pra dar banho e tudo mais. Se eu ensinar o pequenininho, ó, a saber sobre isso, quem toca, a primeira pessoa estranha que tocar no pequenininho, ele conta. Ele conta. Porque criança conta, criança explana e criança fala.
Não mente. Então, eu já me questionei, olha como a gente é ruim, maldoso, não sei. Eu já me questionei, ai, fulana sofria abuso há 10 anos e nunca contou. Sempre que o abuso não é de uma pessoa que veio de Garibaldi aleatória e caiu aqui e te estuprou dentro do carro preto. Isso aí são exceções das exceções. É o teu tio, é o padrasto, é o primo, é o irmão mais velho. E aí, como que tu tá esperando? Tu tá esperando o amor daquela pessoa, aquela pessoa diz que isso não é errado, e aquela criança cresce sem saber que aquilo é errado e que aquilo é um abuso. Isso é educação sexual. É ensinar os guris que tem que usar desodorante. É ensinar os guris que tem que trocar meia. É ensinar as gurias que tem que trocar calcinha uma vez por dia quando toma banho. Porque até isso eu já ouvi delas dizendo que não precisa. Toma banho, bota menos. Então, assim, ó... Leite, por que tu entrasse nesse assunto? Porque todos vão entrar numa sala de aula. E vocês vão se deparar com realidades que não... Ai, falou a experiente, né? Guris, ano que vem eu faço 10 anos. Todos vão se deparar com realidades que não são a realidade que vocês enfrentaram quando vocês estavam estudando. Tá completamente diferente. Tu chamava uma mãe... Tu levava um aluno para a direção e aí tu dizia porque ele colou na prova. Ele baixava a cabeça, tu chamava a mãe e a gente dizia ele colou na prova. E ele ficava assim, podia até não concordar, mas ele baixava a cabeça afirmando que ele tinha colado na prova. Hoje tu diz, ela colou na prova, ela disse, não colei. E aí tu diz, colou, e ela diz, eu não colei. Olhando no grão do teu olho. E tu fica assim, ó, mas é mesmo, não colou? Chega uma hora que ele chegou a te convencer que tu tá variando naquilo. De tão... Sei lá, é uma geração sem limites. E aí eu não vou dizer que essa geração é pior ou que essa geração é melhor. Porque como eu disse pra vocês lá na outra sala de aula, tem coisas que tem nessa geração e não tinha na nossa. Se tivesse Wi-Fi na nossa. Nós ia brincar de comer rei na pracinha. Nem louco, a gente ia ficar no Wi-Fi. Ponto. Não dá pra dizer, ai, a minha era muito melhor. Você é egocêntrica. Narcisista. Bueno, peguem aí. Acho que ficou de termos porquês, né? Com calor também, mas não posso admitir pra Lisandra que tô com calor. Nas minhas contas, vocês fizeram o 4 em aula. Sim. Isso. Alguém aqui já está trabalhando em escola e dá aula para primeiro ano? Tá, hoje tu vai me ajudar então. Fonética. Não tenho, mas eu já peço para ela imprimir mais, tá? Vou passar o gabarito aqui então. Número 1. Assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Letra B. Desculpa, letra C, faltou um acento, ó. Sim? Sim. 2. Assinale a opção que completa corretamente, que completa as lacunas de forma correta. Vou dizendo porque eu tô sem e vocês vão achando uma alternativa. No primeiro espaço é um junto e sem acento, ó. No segundo espaço é um separado e sem. No terceiro é separado e sem. E no quarto é separado com. 3. Está na hora de sabermos letra B. O 4 tá feito, foi em aula. É que é um monte para completar com o porquê adequado, mas eu te passo depois. E o 5 é letra B, tá feíssimo ali. Aquele acento tá feio. E a 6 tá pronta. Não, não é para erro, era para completar com o porquê e saiu tudo junto. Saiu um texto corrido. Não. Eu coloquei que a segunda estava errada. Deixa eu achar minha folha que eu acabei de perder. Papai, por que você lê jornal? Papai, por qual razão você lê o jornal? Tá certo. Por qual razão? Você lê o jornal. É uma pergunta direta. Pois preciso saber das notícias. Isso. Tá toda certa, tá toda certa. Não, eu que dei uma rateadinha. Posso apagar? Bueno, hoje entramos na fonética. Que eu acho que é logo após os porquês. Tá, antes de começar eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro, tá?
Boa noite. Toda. Desculpa não olhar. Agora eu já olhei. Oi. Vocês já viram português com específico? Vai ser uma aula diferente hoje. Mentira. Só vim aqui pegar o que tá se abando. Me dei uma palavra grande. Já tá. Não vale a doença do coisa do vulcão. Tá. Tá. Viu como eu entendo? Oftalmologista. É uma indireta pra mim? Guris, eu não lembro. Laringologista. Eu não lembro a última vez que eu respirei pelo nariz. Ai, que horror, né? Não, mas eu já fiz até... Não, deixa eu contar. Isso aqui, eu tô saudável perto do que eu era. Quem me conhece sabe. Largando aquilo das blogueiras. Eu fiz uma simpatia. Foi a primeira vez que eu me ataquei desde o dia da simpatia, mas eu não tô atacada. Semi-atacada. Temas transversais. Bueno, vamos lá. Antes de começar, toda a questão da fonética, lembrando sempre que eu estou nivelando vocês todos por baixo, partindo do pressuposto que vocês sabem nem o que é uma letra, tá? É uma sílaba e tudo mais. Então não adianta eu começar a contagem de letras, de fonemas, falar em som, falar em representação, se a grande maioria das pessoas, elas confundem a letra, o som e a sílaba, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar esses três conceitos. Letra, fonema e sílaba. Logicamente que isso aqui tem conceitos com palavras bonitas, mas eu vou simplificar da melhor forma. Letra nada mais é do que a representação. Gráfica, porque eu estou escrevendo, ó. Só que eu não posso dizer que é a representação gráfica de um som. Por quê? Porque tem uma letrinha que não tem som sozinha. Qual é? Qual é a letra que não tem som sozinha? O H. Tanto é que, professor de primeiro ano, me corrija se eu estiver errado. Hoje estava passando a turminha do primeiro ano lá da escola e eles vinham a milhão, porque é primeiro ano. Eles têm hormônio, se a Lisandra tem, eles têm o triplo. E eles vinham a milhão e ela disse, agora é fazer o som do H. E eles... E eu pensei, fazer o som... Ah, tá! Mudo! Ou seja, eu não posso dizer que a letra é representação gráfica dos sons, porque tem uma letrinha que ela é, entre aspas, muda. Então, letra é a representação gráfica. Se eu colocar do som, eu vou ter que colocar entre aspas, porque não são todas que tem. Já o fonema é o som propriamente dito que algumas letras... E que a gente vai ouvir quando a gente pronuncia algumas letras. E sílaba nada mais é do que os pedaços que formam as palavras. Esses três conceitos precisam estar bem claros na cabeça de vocês, senão vocês vão ter problemas para classificar as palavras. Isso aqui cai na prova de vocês, por incrença que parível. Isso aqui cai na prova de vocês, mas não serão nenhuma dessas 7 palavras. Vai cair essa aqui. E vai cair, logicamente, essa aqui. Que a gente vai deixar para depois, tá? Vou começar por aqui. Pé. Quantas letras tem a palavra pé? 2 letras. Se eu for separar essa palavra em pedaços, pedaços que juntem mais de uma letra, por exemplo, tem como fazer a separação de sílabas da palavra pé? Não. Como que chama uma palavra que tem apenas uma sílaba? Monossílaba. Ai, Leite, sério? Sério. Porque quem sabe monossílaba sabe acentuar palavras.
Ai, sério? Sério. Bala, eu tenho 4 letras. Ai, Leti, o som, nem cheguei lá ainda. Eu tenho 4 letras. Se eu for fazer a separação silábica da palavra bala, vai ficar bala, 2 grandes pedaços. Ou seja, eu tenho 2 sílabas. Como que chama uma palavra com 2 sílabas? Dissílaba. Ai, Leti, não vim pra isso. Cavalo, 6 letras. Se eu for separar as sílabas da palavra cavalo em pedacinhos, eu vou fazer isso aqui. 3 pedaços, 3 sílabas. Como que chama? Trissíbala. Como diz o meu aluno, eu não consigo fazer dizer trissílaba. Mas eu passei uma aula inteira falando asterístico. Asterístico, a aula inteira. Aí lá as cansadas, um ficou com vergonha, eu acho. Aqui, Pedro, trissíbala. Ah. Não é, Pedro, trissílaba. Já sai automático, sai a aula inteira falando asterístico. Mas ele aprendeu, pelo menos. Computador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é. 10 letras. Vou separar a palavra computador em grandes pedaços. Computador. 1, 2, 3, 4. Polissílaba. Perdão, eu ia colocar o 4. Polissílaba. Então a gente sabe que a partir de 4 sílabas eu chamo a palavra de polissílaba. Dessas 4 palavras que a gente analisou, por incrível que pareça, a que a gente precisa gravar é o monossílabo. Ai, Leti, tu acabaste de falar monossílaba. A palavra é monossílaba e o vocábulo é monossílabo. E palavra e vocábulo são sinônimos. Tanto faz eu usar um quanto usar o outro, tá? Então, de vez em quando eu vou falar monossílaba e de vez em quando eu vou falar monossílabo. É sobre isso e tá tudo bem. Então, eu tenho que ficar com esse aqui muito claro na minha cabeça, tá? Que é apenas uma sílaba. Aí eu venho pra cá. Sílaba tônica e sílaba átona. Lembram disso, ó? Sílaba tônica, como o próprio nome já diz, é a sílaba mais forte. Pergunta, quantas sílabas tônicas tem em uma palavra? Uma. As sílabas restantes, que vão ser as mais fracas, eu vou chamar de sílabas átonas. Então, as restantes serão as nossas sílabas átonas. Dica: se a palavra tem acento, automaticamente a sílaba tônica está ali. Ai, Leti, mas tem uma palavra que tem 2 acentos e o cara se perde, né? Onde é que são os 2 acentos aqui? Ai, Leti, um aqui e o outro aqui. Isso aqui não é acento. Isso aqui se chama til, tá? Com L no final. E é sinal de nasalização só e somente para indicar que quando a gente pronuncia a palavra órgão, o ar sai pelo nariz. Não vai estar dando para fazer hoje, porque eu tô com um pouco de dificuldade, mas pessoas normais conseguem fazer, tá? Que é pronunciar a palavra órgão e o ar sair pelo nariz, porque eu tenho o til, que é sinal de nasalização. Sai por aqui no momento que eu pronuncio. Quem aqui é formado em letras? Não. Ah, tá. Não me esconde. Tá? A gente aprende bastante dessa parte aí que a gente sabe quando a gente ocupa? Nunca. Bueno, então tá. Então, olha só. Dei esse exemplo aqui que as pessoas dizem que tem 2 acentos, mas não tem. Automaticamente a sílaba tônica tá aqui, ó. Então, quando eu pego uma palavra que tem acento, automaticamente a sílaba tônica está naquela sílaba acentuada. Então, eu não preciso nem me esforçar. O problema vem... Vou apagar o órgão. O problema vem quando a palavra não tem acento. Aí é um probleminha. Vamos pegar a palavra café. Separa as sílabas e vejo que tem acento no fé. A sílaba tônica automaticamente cai para cá. Tá? Não, mas não precisa? Não precisa de análise. Vou pegar a palavra parede, vou separar. Opa. E noto que a palavra parede, ela não tem acento. Agora o trabalho ficou todo para mim, para que eu possa descobrir qual é a sílaba mais forte. Leti, como que a gente acha? Pasmem. Pronunciando. No dia do concurso vão aparecer uns que tem alguma coisa. Quase que eu falei bobagem. Que tem alguma coisinha. Então, vocês vão pronunciar da seguinte forma. Nossa, que parede bonita. Nossa, que parede bonita.
Nossa, franceses, que parede bonita. Não, né? Então, olha, parede ou parede? Parede. Meti a sílaba tônica aqui. Lembrando que, vou fazer uma observação que daqui a pouco eu vou chegar na observação. No momento que eu acho a sílaba tônica aqui e marco, quando eu for pronunciar a palavra de novo, eu não posso trocar, senão dá erro. Como assim? Gravem a palavra série e depois a gente analisa. Década, separo, tenho 3 pedaços, o acento tá aqui, marco a sílaba tônica aqui, ok? Ok. Vou dar nomes. Viram que eu fiz uma reta proporcional a... Sei lá, isso que tem um nome na matemática, né? Reta, tá? Fiz uma reta. E aí, o que eu fiz? Eu marquei 3 pontos nessa reta. Marquei de trás pra frente, porque a gente sempre vai analisar a palavra de trás pra frente, e coloquei. Se a sílaba tônica estiver na última sílaba de trás pra frente, o nome da minha palavra é oxítona. Se estiver na penúltima ou na segunda de trás pra frente, o nome da minha palavra é paroxítona. E se estiver na terceira de trás pra frente, o nome da minha palavra inteira é proparoxítona. Abre parênteses. Quem aqui faz tipo uns 5 anos que não pegava num caderno? De 5 pra mais. Tá. O pessoal 5+, não é uma crítica, mas vocês vão ter que concordar uma coisa. E o pessoal 5- também vão ter que concordar comigo. Vocês podem ter dificuldade na acentuação gráfica, vocês podem não saber a acentuação gráfica, vocês podem não lembrar da acentuação gráfica, mas tem uma regra da acentuação gráfica que não sai da cabeça de ninguém. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não sabe o que é proparoxítona. Não sabe nem o que é acento. Acha que é do vaso e só. Mas tem na cabeça que todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá. Grava essa informação. Vamos lá. Café. A sílaba tônica está na última de trás pra frente. Ou seja, a palavra café é oxítona. Que é isso, Leite? Bem assim, para analisar. Parede. Está na segunda. Oxítona? Tu colocou bem. Não. É pior que foi sem querer. Não está na primeira, não está na segunda, está na terceira. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ai, Leite, barba dance. Só que assim, ó. Leite, me escuta, Leite. Eu sei, pelos meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação, eu sei que as palavras não têm só 3 sílabas, porque Leite, é muito simples tu chegar aqui e largar 3 exemplinhos assim simples pra colocar aí na prova exemplos mais difíceis e eu rodar a culpa é tua, Leite. Eu sei que as palavras não têm somente 3 sílabas. Como é que tu vai afirmar pra mim que a sílaba tônica está estourando até a terceira? Afirmo. Independentemente da quantidade de sílabas que tenha dentro de uma palavra, a sílaba tônica está no máximo até a terceira de trás pra frente. Sério? Sério. Você parar para... do. Afirmo pra vocês que no máximo até aqui. E afirmo bem, né? Porque tem um acento. Afirmei com categoria. Oxítona, paroxítona. Tá, mas e se eu quiser... Não quer. Tá, mas se me der vontade... Não deu. Mas e se eu... Não tem tempo. Ai, mas eu quero analisar mais pra lá. Não precisa. Ah, mas isso aqui... Tem prova. Ah, não sei o que... Quer passar? Ah, não sei o que... Quando vocês pensarem em analisar daqui pra cá, vocês lembram do vale. Não dá tempo de analisar o que não tem que ser analisado. Quando vocês receberem o Vale do Bansul. Quando vocês... Isso aqui fica a dica pra vida. Se eu tô dizendo que só vai até aqui, quando vocês pensarem, ai, vou tentear leite. Eu nem vou fazer a prova. Vai me tentear o quê? Se vocês pensarem em analisar daqui pra cá, vocês lembrem assim, ó. 1, não tenho tempo. 2, não tenho tempo. E 3, não tenho tempo. Tem mais um monte de questões pra serem analisadas. Parem de perder tempo com bobagem. Se a tia Leite tá dizendo que vai até a terceira de trás pra frente, é porque vai. Então, essa aqui é uma proparoxítona. Porque o quê? Hã? Ah, é que eu tava soletrando devagarinho. Agora, olha esse palavrão aqui. Vamos separar.
Inconstitucionalissimamente. Estourando até aqui. Quero ver quem vai achar a sílaba tônica dessa palavra. Men? Inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. Notem que isso aqui puxa. Automaticamente puxou para nós. Inconstitucionalissimamente. A não ser que algum de vocês tenha descendência francesa. Caso contrário, a gente não vai colocar a sílaba tônica aqui e vamos puxar realmente para cá. Paroxítona. Pega o oftalmo. Off. Ai, separei mal. Off. Posso deixar isso aqui? Existe sílaba apenas com vogal. Existe sílaba apenas com vogal. Não existe sílaba apenas com consoante. Sim? Não, era só pra tentear vocês. Era só pra tentear. Tá aqui, ó. Sílaba tônica estourando até aqui. Oftalmologista. Porque se tá aqui é logista. Ai, vou ali arrumar meus óculos, né? Onde? No oftalmologista, tá? Oftalmologista e oftalmologista. Aqui, né? Paro. E a última, otor. Lembra dos gêmeos? Quem não foi alfabetizado com os gêmeos não foi alfabetizado bem, hein? RR, não dá pra deixar junto que brigam. SS, não dá pra deixar junto que brigam. Parecido, né? Estourando até aqui. Vai aonde? No giz. Ai, Leite, super simples. Tô sentindo que eu vou gabaritar. Que bom. Feliz. Não vou pegar as prof de língua portuguesa que não tem graça. Raquel, lê pra mim. Tu, lê pra mim. E tu, lê pra mim. Lê pra mim. Eu não sei ler. Eu não vou estar sabendo. Tá. Bleia. Lê pra mim aqui. Vai saber. A Blé não vale também. A Bleia não. Matheus. Lê. A Blé não vale. Alguém pronuncia essa palavra de forma diferente. Rubrica. Rubrica aqui pra mim, fação. Pergunta. Lembram que quando eu tava brincando que tem uma regra de acentuação que não sai da cabeça de vocês? Todas as proparoxítonas são acentuadas? Leite, tu não explicasse a acentuação. Eu sei. Mas vocês me disseram assim, ó. Quando eu relembrei, vocês me disseram que todas as proparoxítonas são acentuadas. Com essas três eu já confirmo a nossa regra. Ó. Proparoxítona acentuada. Proparoxítona acentuada. E proparoxítona acentuada. Então, a regra que vocês têm gravada vale, tá? Literalmente, eu não gosto do literalmente, porque alguém, espírito de porco, vai sair a pesquisar uma proparoxítona que não tem acento. Mas tá, todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha pra essa palavra. Tem acento aqui? Se não tem acento aqui, como é que eu vou colocar que é rúbrica se não tem acento? Vocês estão transformando uma palavra que não é proparoxítona em proparoxítona. Ou seja, quem está pronunciando rúbrica está pronunciando errado. O correto é rubrica. Rubrica é uma palavra paroxítona. E é essa que vai cair na prova. A outra chegou a fazer... Nunca mais te esqueço. Guris, qual é a dica? Aproveitando a deixa do Matheus. Se vocês estiverem fazendo algo, isso vale pra vida, tá? Tô em dúvida com a escrita correta de uma palavra. Troca, né? Mete assinatura. Ponto. Claro que não vai ter a opção de trocar, mas na escrita dá. Aqui. Lê pra mim. Matheus, lê pra mim. Essa tu consegue, Matheus.
20, Matheus. Eu vou deletar o Matheus. Mayra. Porque eu sei qual é a regra, mas eu não consigo falar. Eu não tô conseguindo pronunciar. Sinova. Por... Né? Eu vou usar ela daqui a pouco pra pegar a parte das vogais e das semis, porque ela meteu um recorde aqui, tá? É a mesma coisa. Quem pronuncia recorde está transformando a palavra em proparoxítona, mas ela não tem acento. E aí vai descer o Quatep que vive em mim. O Quatep que habita em mim, saúde o Quatep que habita em vocês. Como assim? Recorde. 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 É aqui a sílaba tônica, ou seja, é uma palavra paroxítona. Essa questão da pronúncia a gente chama de prosódia, que a gente tá trabalhando a prosódia. Tem palavras que tem dupla prosódia, que eu posso pronunciar de duas formas e as duas estão corretas. Não vou dar o exemplo agora para não matar um exemplo daqui a pouco. Mas assim, ó, tanto essa quanto essa não tem a dupla prosódia. Malete, e da onde que eu falo assim? É o sonho de todo mundo que é ir para os Estados Unidos, né? Isso aqui é inglês. Record. Que eu sou bilíngue. Isso aí é dupla prosódia, tu pode falar das duas formas. Mas pra quem estava pronunciando recorde, é assim. Nem nossa língua é. Deixa eu derrubar as coisas outras. Isso aqui é inglês? É inglês. Bueno, dúvidas aqui? Nem entrei no conteúdo. Quero dar uma pincelada aí. Quando der pra eu apagar, posso, né? Mas eu tenho que apagar tudo, ó. Vou esperar a coisica lá. Tá fazendo um rabisquinho ali. Tá bom aqui ou mais pra câmera? Não se apaixonar por nenhuma questão. Ó, eu vou dar uma dica. Salvo raras exceções, mas raras mesmo, quando vocês estão fazendo uma prova e vocês já passaram por aquela questão e viram que a palavra computador tem 1, 2, 3, 4 sílabas e marcaram polissílaba com aquela certeza, porque tem umas que a gente marca com a certeza, não volta. 1, para não fazer caca e 2, porque vocês não têm tempo. Não se apaixonem por questão e por disciplina. Eu tenho facilidade em português, logo vou ficar 1h10 em português. Não, meu querido. O mesmo tempo que tu vai destinar para informática que tu não gosta, tu vai destinar para português que tu gosta. Não dá para se apaixonar por questão e... Por exemplo, se está pedindo o seguinte para vocês. Está pedindo para vocês analisarem se a palavra é oxítona, paroxítona ou pro. Só isso. Vou pegar essa aqui, ó. Tem um monte de coisa para analisar nessa palavra. Tem um monte. Tem isso aqui para analisar, tem isso aqui e tem contagem de letras e fonemas. Tá? Guardem que depois eu até analiso com vocês. Muita coisa. Mas a questão tá pedindo para eu indicar se ela é oxítona, paroxítona ou pro. Tu não vai analisar nem isso aqui, nem contar letras e nem contar fonemas. Mas eu gosto. Faz em casa. Pega teu mate, faz teu mate, para de olhar TikTok e faz em casa. Mas na hora da prova, vocês vão fazer o que o enunciado está pedindo. Mas eu adoro analisar. Analisa em casa. Começa pela redação ou pela prova? Eu, que sou ansiada, É que, guris, quem me conhece sabe, o meu foco é zero. Meus 2 últimos períodos eu dou na força do amor, tá? Então, assim, ó, eu começo tudo que eu tenho que fazer, que tem que escrever, eu começo pela escrita. Né, porque eu perco o foco. Se eu deixar a redação para depois das 40 questões, não sai a redação, vai sair assim, ó. Oi, vírgula, desculpa, banca, ponto. Não tô conseguindo. Que nem os guris estão respondendo para mim nas provas. Essa eu não lembro. E agora eu tô respondendo. O problema é teu. Sora, deu um branco. E eu disse, azar o teu. Eu tô respondendo, porque a gente tá se comunicando por bate-papo manuscrito. Tá? Vou apagar. Visto isso, nós vamos para a segunda coisa que cai na nossa prova, que é contagem de letras e fonemas. Meio cachorro, né?
literalmente cai pra gente contar letras e fonemas. É relativamente simples, mas eu tenho que ter algumas coisas em mente na hora que eu for contar letras e fonemas, tá? Que coisas, Leti? Coisas. Como assim? Coisas. Meio coisa, né? Não, o de hoje tá pago. Bueno, letra e fonema. Vou colocar 3 simples palavras aqui que são bala, hora e remise. Não sei se é remise, mas eu vejo escrito... É que eu vejo escrito atrás, remise, eu acho tão bonito. Ah, um remise. Sabe que remise é táxi em espanhol? Ah, eu achava que era tipo assim, ó. Palio, uno, remise. Mas que legal. Descobri agora, vocês também são cultura. Depois eu pensei assim, não, deve ser assim, ó. Garupa, Uber, 55, remise. Mas agora eu descobri que é táxi. Ah, Letícia também é cultura. Tá, vamos lá. Letra, a gente já sabe que é a representação. E fonema, a gente já sabe que é o som. Muito que bem. Vou para a palavra bala. E eles vão pedir para nós assim, ó. O exercício é aquele clássico. Marca alternativa em que a palavra tem o mesmo número de letras e fonemas. Ou marca alternativa em que a palavra tem mais letras do que fonemas. Não tem outra. Aqui tem que analisar. Mas é aquilo, né? Tem que analisar até chegar na palavra certa. Chegou na palavra certa, não analisa as outras. Ai, por quê? Porque não dá tempo, ó. Quer passar nessa bosta ou não quer? Tá gravando? Quer passar nessa coisa ou não quer? Eu esqueço que lá eu posso aqui... Pessoas polidas, pessoas... de outro nível social, pessoas inseridas na comunidade quaraiense que não fazem o uso de palavras de baixo escalão, ou que nem dizem os guris, de baixo escalão, tá? Vamos lá. Bala. 1, 2, 3, 4 letras. Alguém discorda? Não. Não é essa a possibilidade. Agora nós vamos para os sons, que parece engraçado, parece fácil, mas tem gente que confunde com sílaba. Quando eu pronuncio a palavra bala, vocês concordam que a gente ouve o som do B? Porque olha só o nosso começo, ó. Não vou vomitar, tô bem. Tanto é que, ai, Leti, acho que não pronuncio bala. Se não pronuncia bala, a palavra fica assim, fica ala, concordam? Então, eu ouço o som do B. Se eu não ouço o som do A, eu pronuncio blá. Só que eu ouço, olha só, ba, B com A, ba. Ouço o som do A também. Continuando a leitura da minha palavra, eu tenho ba, ba. Então eu ouço o som do L. Do mesmo jeito que eu ouço o som do último A, bala. Então, nesse caso, eu ouvi os sons das 4 letras. Eu tenho 4 letras e 4 sons, só que eu vou chamar de fonemas. Porque fonema é som. Agora, olhem para a segunda palavra. Eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Eu digo hora, que hora começa a minha aula. Porque o H, dependendo da posição e da língua, do idioma, tem o som de R. Que hora começa a minha aula? É assim que eu pronuncio? Não. Tanto é que a gente tava brincando, brincar de repetir o som da letra H, né? É ficar... mudo, porque o H sozinho, ele não tem som. Então, eu falo hora. Então, aqui eu corto. E nem marco nada, porque eu não escuto o som dessa letra. Mas eu escuto o som do O, R, Ra. Eu escuto sons de 3 outras letras, que é do O, do R e do A. Então, eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Olha só. Não tem uma regra. Eu posso ter o mesmo número de letras e fonemas, eu posso ter mais letras do que fonemas, e eu vou olhar para essa palavra aqui debaixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Como que eu pronuncio essa palavra? Concordam? Tanto é que, estudantes de letras, isso aqui é transcrição, lembram dos tracinhos que a gente... Isso aqui a gente já fez no colégio, que era um saco, eu nunca entendi o porquê, que era colocar dentro assim, ó, tique-tique, tique-tique,
Tique, 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 tique. Tá, me deem o objetivo disso. Mata tempo. Colocar nos coisinhas. Não tinha objetivo pra isso aqui. Então, eu sei que a pronúncia dessa palavra é assim. Concordam? Se eu pronuncio assim, significa que quando eu chego no X, eu não tenho um som apenas. Eu tenho 2. Então, eu tenho aqui, ó. 4. 1, 2, 3, 4. Tenho 2 sons aqui, que é o som do KS. 5, ó. 4 letras e 5 fonemas. Tá? Leti, assim, de boinha? Mas eu não vou analisar agora. É pra gravar, né? Pra deixar aqui. Se cair alguma palavra para contar letras e fonemas, são palavras da minha segunda sequência, não da minha primeira sequência. Eu só vou deixá-las aqui para que vocês já comecem a sofrer, para que vocês possam dar uma olhada nessa segunda listagem de palavras, mas na verdade eu vou passar para outra coisa, é que senão eu vou esquecer dos exemplos, né? Dúvidas ali? Cai. Só o que eu quero dizer para vocês é que cai. É, né? É. De vez em quando eu tenho pena também. Escutaram? Vai cair. Desencontros ou encontros vocálicos. A tia explica. O próprio nome já diz, tem a ver com vogais. Quais são as vogais? Lisandra, assim. Não, igualzinho só. Isso aqui. Isso. Não tira esse bolso. Não tirou? Ah, então eu vou trocar. Tu termina com tudo, toda a tua posição aí na frente. Eu gostei assim, eu gosto assim, mas eu gosto assim. Tá. A Gabriela nasceu assim, não fica assim. É, isso. Síndrome de Gabriela. Muito bem, vogais. Agora eu vou dividir em vogais e semi. Atlete, como que funcionaria? Como que funcionaria essa divisão? Agora eu vou ativar a Sinova. Quem aqui é de Quaraí? Lembrando que antes que vocês comecem, porque eu sou de Livramento. Gente, Quaraí o mapa de Quaraí funciona assim, ó. Saladeiro, Matadouro, Gaudêncio e Livramento. Livramento é um braço de Quaraí. Toda a minha vida eu falei assim, eu nunca falei presente, E tu é daqui? sim, mas sempre Ah, então a tua essência é de fora, Sinova. A tua essência é de fora. É que nem eu não sou pra Quaraí. Eu não sou pra Quaraí. Também, pois é. Muito que bem. Alguém aqui é Coatep? Sal? Ariel? Grata desde já. Lê aqui pra mim. Lê aqui pra mim. Lê aqui pra mim, Sinova. Que diferença que a gente viu? Nenhuma. Coatep. Chegando até vergonha de falar perto de uma pessoa dessa. Não consigo, ó. Não consigo, ó. Tomou café com leite hoje. É que vocês não viram. Não, não. Então, olha só. A primeira palavra, as duas pronunciaram da mesma forma. Casa e casa. Não houve redução alguma. Então, o A é vogal, é forte. Já na segunda palavra, eu tive duas pronúncias, que eu tive a forte e a que foi reduzida para o I por conta do sotaque. Mas se nós formos analisar qualquer livro, gramática ou algo que tenha a transcrição de alguém falando de acordo com a gramática e com o dicionário, o correto é o primeiro, é a primeira leitura. Ou seja, essa é forte e essa é fraca. Sim, tanto é que eu reduzo.
E aqui aconteceu a mesma coisa. Se eu for analisar em qualquer livro, o correto é esse aqui e isso aqui é sotaque. Ou seja, esse aqui é o forte e esse aqui é o fraco. Leite, o que eu quero na minha vida? Aqui tudo, aqui tudo. Na tua vida, não sei, na tua vida acadêmica, tudo. Olha só, essas três aqui, as de cima, que são realmente as vogais, elas são fortes. Elas podem ficar sozinhas na separação de sílabas, que não há problema algum, tá? Claro, dependendo da palavra, elas vão ficar em dupla para fazer um ditongo, que a gente já vai analisar. Mas na grande maioria, elas ficam sozinhas, elas não dependem de ninguém, são emancipadas. É que nem Livramento de Quaraí, se emancipou. Porque eu não sei se nós nos emancipamos de Livramento, porque todo mundo tem alguém de Livramento, né? Pode ver. Ah, mas eu não tenho ninguém, então tu é o de Livramento. Todo mundo tem alguém. Eu namorei um de Livramento, minha tia de Livramento, meu padrinho é de Livramento, meu cunhado de Livramento, minha filha de Livramento, minha madrinha. Então vocês são. Ai, nasci em Livramento. Aquele que a mãe só foi livre e voltou. Né? Tipo, aqui e vocês são o de Livramento. Já semivogais tem que. Tá, tipo. Ah, mas o caminho, o percurso percorrido é o mesmo. É pra baixo. Pra baixo todo santo ajuda. Muito bem. As semivogais, a gente vai ter que ter uma atençãozinha na hora da separação silábica. Tem alguns requisitos para deixar essas duas letras sozinhas. O primeiro requisito é estar no começo e igreja. Estar no começo das palavras. Esse é um requisito para deixar essas duas letras sozinhas. O segundo requisito é ter acento. E o terceiro requisito, não me perguntem o porquê, é depois dessa letra ter um NH. O in, além de estar no começo, depois tem um NH. Caso contrário, essas duas letras não ficam sozinhas na separação silábica, elas são fracas. Ai, mas é que eu deixo em tal palavra sozinha, tá deixando errado. Elas só podem ficar sozinhas nessas três situações. 1, começo de palavra. 2, se tiver acento. E 3, antes do NH. Posso. Início de palavra. Dois, acento. E 3, quando depois tem o NH. Vou colocar uma sequência de palavras aqui. Depois eu lido com o sair. Dúvidas aqui? Não? É que eu não comecei ainda, tipo, né? Agora eu vou coisar a coisa do negócio. Muito bem. Encontros ou desencontros vocálicos, como o próprio nome já diz, tem a ver com vogal, com a junção ou com a separação de vogais. Olha para a palavra série. Em alguma partezinha dessa palavra eu tenho vogais juntas. Final, né? Vou marcar. No pai, aqui. Na mãe, aqui. No ouro, aqui. No poeta, aqui. No moer, aqui. No saguão, 3. E no Uruguai, 3. Concordam? Em todas essas palavras aqui, eu tenho encontros vocálicos. Porque eu tenho vogais se encontrando. Só que eu tenho 3 tipos de encontros vocálicos. 1. Quando eu tiver 2 vogais juntas na mesma sílaba, eu digo que na palavra tem ditongo, que também começa com D, de 2. Quando eu tiver 3 vogais juntas na mesma sílaba, eu digo que tem tritongo, que são 3 vogais juntas. E quando eu tiver uma vogal para cá
e a outra vogal para cá, ou seja, uma em cada sílaba, eu terei hiato. Só que eu só posso fazer essa análise depois da separação silábica. Antes eu não posso fazer. Por quê? Que dá erro. Olhem pra cá. Série. Alguém tem dúvidas de como separa a sílaba dessa palavra? Lembra que eu acho que eu comentei sobre ela no começo. Série. O acento tá aqui. Sílaba tônica está aqui. Alguém discorda? Vou separar de duas formas. Levanta o dedinho quem acha que série separa-se assim. Tá. Levanta o dedinho quem acha que separa assim. Tá, só que assim, ó. Não tá fechando. Levanta o dedinho quem acha nada porque perdeu nada. É porque assim, guris, ó. No caso de 100% teria que ser... Né? Mas não, mas enfim. Seguinte, quem separa a palavra série assim, vai ter que levar em conta que a sílaba tônica está assim. E aí eu vou ter que pronunciar essa palavra e a sílaba tônica, ela não pode trocar de lugar, tá? Série. Viram que eu dei uma ênfase maior aqui? Mas não posso. Se a sílaba tônica tá aqui, como é que eu vou dar ênfase pra cá? Série. É sem querer, mas eu dou a ênfase pra cá. Agora, olha a segunda. Série. Eu reduzo. Eu venho em terceira e reduzo na esquina pra fazer uma segunda. Ó. Série. Série. Essa aqui tá errada. Porque eu troco a posição da sílaba tônica e eu não posso. E Leite, como é que eu sei? Porque aqui tinha acento, ó. E tem acento, eu não posso trocar. Se é outra sem acento, eu até posso me deixar na dúvida. Mas nesse caso eu não posso porque a sílaba tônica está aqui. Então vou apagar o rabisco. Vou ficar com a correta. Série. Bueno, duas vogais juntas. Como que eu chamo? Ditongo. Pai. Como que separa o pai? Gurias. Até me emociono. Pai é inseparável. Ai, Lúcia. Hoje tu tá demais, né? Hoje ela tá demais. Guris. Se o pai é inseparável, a mãe é mais. Não tem nem o que questionar. Mãe é mãe. Mãe é quem cria, mãe é quem pare. Como que separa a sílaba de ouro? Ai, simples, né, Leite? O, ro. Que isso? Que isso? Volta aqui, Chuchu. Acabei de dizer que pra isto aqui ficar sozinho tem que cumprir um desses, né? Tá no começo, ó. Não. Tem acento, ó. Tem NH? Errou. Ou, ro. Ditongo. Sim? Sim. Ai, Leite, super tranquilo, super de boaça. Sim, e é. Não tô debochando, nem tô ironizando. Eu não quero rir, vocês querem rir. Vou separar poeta. Tá. Olha só. Um pra cá, outro pra cá. Errei o dedo. Um pra cá, outro pra cá. Um pra cá, outro pra cá. Hiato. De onde tu tiraste isso? Daqui. Hiato. Moer. Moer. Um pra cá, hiato. Saguão. Saguão. Tudo junto. 1, 2, 3. Tem poucos tritongos, tá? Uruguai. Uruguai. 3. Tritongo. Ai, Leite, é assim que vai cair. Tá mais ou menos, é assim. Só que assim, ó, ditongo, tritongo e hiato vai cair só um desses aqui, que é o ditongo. Ai, por quê? Porque o ditongo a gente classifica, né? A gente mete um sobrenome no ditongo. Alguém aqui tem nome duplo, ó? Tipo Maria Bethânia, Maria Paula, Carla Carolina.
Ana Cristina, Ana Carolina, Ana Coralina, Ana Cristiana, Kathleen Vitória, Emily Kathleen, Bleia Tationara. Bleia Tationara. Tua mãe tava bem, Bleia. Tua mãe tava bem. Tava medicada, né? Não, nada contra, porque mãe é sagrado. A pessoa não nasceu, Não, assim, ó, eu não tenho nada contra nome, porque nome é a nossa identidade. Mas eu fico questionando assim, ó, a mãe que tá ali, na hora, diz assim, vai ali fazer o registro, que não sai o registro, né? Vai ali fazer o registro. Não pensa que essa criança vai passar pelo primeiro ano e vai ter que se alfabetizar. Vocês sabem por que inseriram essas 3 letras no alfabeto, ó? Gente, não foi porque assim, ó, ai, 8h15, nada pra fazer. Vamos meter 3 letras no alfabeto agora? Vamos meter. Não, porque começou a aparecer a Kailane, a Kathleen, o Kelvin. Começou a aparecer a Ingrid, a Yasmin, a Karen. Começou a aparecer o Washington. Bleia, eu tô rindo do teu, mas aqui na frente tem um parelho. Tem um aqui que... Sofia com FH. Mas eu acho chique, Sofia. Tá? FH. FH? Não, a pessoa tentou colocar o nome Sofia. Ela queria ser chique. Quem é pai aqui, quem é mãe? O que custava meter uma Maria? Um João? Um Pedro? A que eu tô falando é S-O-F-H-I-A. Ah, o PH ainda dá, porque na antiga ortografia tinha o som de F. Tá, mas é que custava meter uma Maria? Tá, vamos voltar. Muito que bem. Dessas palavras, eu posso apagar aqui. Tá, que eu quero passar as palavras pra cá. Tá, continuando então. Pra esse espacinho aqui, ó, eu vou passar só os ditongos. Vou passar série. Vou passar pai. Vou passar mãe. E vou passar ouro. Tá? Vou passar esses 4 ditongos aqui. Então, aqui a gente sabe que tem um ditongo. Aqui a gente sabe que tem outro e outro. Só reproduzir o que estava ali aqui, tá? Então, aqui eu tenho um ditongo e ditongo. Na matemática, como é que chama quando a gente está fazendo uma ordem que vai do menor ao maior? Crescente. E quando é do maior para o menor? Decrescente. Isso é claro para todos? Tá, muito bem. Olhem para cá, porque isso aqui vai ser de extrema importância. Eu tenho 5 vogais. Só que esse grupo de 5 vogais eu separei em 2 subgrupos, que são das vogais, que são as fortes, e das semi, que são as fracas. O que isso interfere na minha vida? Pra cá, pra dar nome pro ditongo. Então, olha só. Se aparecer um ditongo que tenha o A e o I é vogal e o I é semi. Porque tá bem aqui, ó. Independentemente de quem apareça primeiro, ó. O A vai ser sempre vogal e o I vai ser sempre semi. Agora apareceu um ditongo com A e o U. É a mesma coisa. A palavra au. Palavra au, que é o latido do cachorro. Eu tenho um ditongo aqui. O A é vogal e o U é semi. E se fosse o contrário? Lua. Não, mas aí é hiato. Vamos pensar que Lua é ditongo por agora. Só por agora. Só para poder dar um exemplo. Tá? Vamos pensar que Lua é ditongo. Se Lua fosse ditongo, a análise seria a seguinte. Ditongo, o A é vogal e o U é semi. Viram que o A apareceu depois? Mas não interfere em nada, porque a gente tá indo por essa sequência aqui e não pela sequência da palavra, tá? Bueno. Agora, digamos que meu ditongo é com E e I. Mesma coisa. E vogal e o I é semi. Ah, mas Leti, o I apareceu primeiro. Não importa. E vogal e I semi. Agora o meu ditongo é com E e U. Mesma coisa. A palavra é U. E é vogal e o U é semi. Independentemente de quem aparecer primeiro, o E vai ser vogal e o U vai ser semi. Porque eu tô seguindo essa estrutura aqui.
Se aparecer um ditongo O e U, quem é a vogal? O O. Independentemente dele aparecer primeiro ou não, o O é vogal e o U é semi. Isso aqui tá claro para vocês? O problema, entre aspas, é quando eu tenho um ditongo com A e com E. Porque os dois são... Qual vai assumir realmente o papel de vogal? O A, porque é o que apareceu primeiro na minha regra aqui. Tá? Então, o que vai assumir literalmente o papel de vogal é o A, independentemente de quem tenha aparecido primeiro na palavra. É essa sequência que eu tô seguindo. Pra cá sempre, ó. Leti, e se aparecer um ditongo A com O? A vogal e o O semi. Tá, mas agora apareceu um ditongo E com O. Qual dos dois aparece primeiro, ó? O E é vogal e o O é semi. Independentemente de como que isso está distribuído na palavra. A sequência é essa aqui. Agora olhem para a lista de baixo. Ó. Eu tenho duas semi. Qual que vai assumir o papel de vogal? O I, porque é o que aparece primeiro aqui. I vogal e U semi. Eu só tenho duas conclusões a tirar daqui. Que o A vai ser sempre vogal. É o único que eu sei que vai ser sempre vogal. E o U, sempre semi. O restante oscila. Dependendo da palavra, ele vai oscilar. Vamos colocar lá. Ó, tanto faz se eu vou começar a analisar aqui ou aqui. Isso é independente, não, é indiferente, desculpa. Mas eu vou começar pela ordem. I tá nesse grupo, concordam? Sim. Semi. Se eu já achei a semi, automaticamente a que sobra tem que ser a vogal. Leti, por que tu fizesse essa diferença? Para que vocês enxerguem que tá indo do menor pro maior. Ditongo crescente. Vou mais uma. Pai. Vou começar por aqui. O A, vogal. E o I, semi. Do maior pro menor, é isso aqui que cai na nossa prova. Dos 3 encontros, o que cai na nossa prova é o ditongo. Mãe. Ah, olha só. O que aconteceu na mãe? Vogal com vogal. Qual das duas realmente é a vogal? Grande, pequeno. Ditongo? Ouro. Eu tenho o O, que é vogal, e o U, que é semi. Ditongo. E é isso aqui que vai cair na prova de vocês. Entre ditongo, tritongo e hiato, o que vão cobrar de vocês vai ser o ditongo. Porque tem crescente e decrescente. Leti hiato é hiato. E tritongo é tritongo. Ai, mas vamos analisar o tritongo. Não. Por quê? Eu não quero. Tá, mas eu quero. Vocês não têm querer? Vocês estão que nem criança pequena, vocês não têm querer. Não é que não tem lógica a gente analisar uma coisa que não cai na prova. É só essa a minha resposta pra vocês. Mas é que ainda... Vou pegar de novo esse casal. Esse casalzão aqui. Hoje eu tô bem família. Tradicional brasileira. Pai e mãe. Ditongo e ditongo. Sim? Esse aqui é... Como é? Mas é que... Ah, tem que crescer. Já me... E esse aqui... Também. Ditongo. Tô que nem essa nova. Ditongo. A gente se ama, né, Sinova? Vem, Sinova, vem. Sinova, vem até o final. Eu nego. Jogo fora. Eu queimo arquivos, Sinova. Bueno, olhem pra cá. Meu marido é técnico de informática. Ai, pra quê da carteiraça? Ah, 2 carteiraços, marido... Pra dizer, ah, pra quem não tem marido, tem marido. E técnico. Ai, Sinova, credo. Ai, Deus castiga. Tá, vamos pra cá. Seguinte, notem que na palavra mãe eu tenho um negócio chamado tio. Na mãe eu tenho tio. Tá. Seguinte, e o tio é sinal de nasalização. Então, na palavra mãe eu tenho ditongo, crescente, nasal.
Leite, por que isso? É que vai que apareça num exercício, a tia tem que dar o nome, porque vão dizer assim, ó. Me faltou uma, né? Aquela que a Loki não deu. Quem é a Loki? Tem tio no pai? Não, né? Porque se é pai, não é tio. Não, tá brincando. Tá, não tem tio no pai. Então, se não tem tio no pai, é oral. Nasal com tio. Oral com pai. Não! Nasal com tio. Oral no pai. Oral. Deixa assim, mas você não explica mais. Ei, não tem como. Aqui eu não posso. Fica quieto. Deixa assim. Não complica. Tem que ter postura. No próximo aula eu vou vir de terninho. Terninho de profe. Saltinho. Esses dias me perguntaram, ai que asco, é um asqueroso daqui de Quaraí que eu não posso dar o nome. Não posso dar o nome que tá gravando, ó. Te promoveram a porteira. Eu, quê? E ele é a porteira? Porque eu fico abrindo o portão toda tarde lá no colégio, né? Eu ando parece uma carcereira. Carcerária. Carcereira. Com a chave pendurada, que chave de tudo. E eu começo que ele te promoveram a porteira. Eu disse, por que porteira? Ele, tá aí no portão. Eu falei, feio. Pior do que feio. Quase disse, mas não disse, né? Não podia dizer. Posso apagar? Aqui, recém a gente tá entrando no conteúdo, né? A gente não tinha entrado. Isso aqui é o conteúdo, a gente não tinha chegado no conteúdo. Bueno, eu preciso apagar, tipo, tudo, menos os meus 4 exemplos. Tio. Se não tem tio, é oral. Eu não quero rir, vocês querem rir. Eu não quero. Bueno, agora vem um conteúdo que é bem tranquilo. Todos já passaram, já ensinaram, que é mais legal ainda. E que vai cair na nossa prova. Quem já fez estágio já deu esse conteúdo. Que são os dígrafos. Ó, vou colocar palavras simples. Unha, ilha, chave, carro, massa, miojo, nascer, exceto, nasça, conjuguei o verbo, cu, araí, cu, eijo, gu, arana, guizado, não, gui, gui, depois eu não sei por que são meus alunos, né? Mete um carne moída. Santa. Guisado me lembra gordo. Carne moída me lembra já o de primeira. Santa. Samba. Lente. Lente. Embora. Pinto. Limpo. Tonto. Pombo. Imundo. Bumbo. Não tô entendendo nada, né? Que bom. Alguém falou, eu tô. Não entendi, Leite. Vamos lá para os dígrafos. Primeira coisa, conceito de dígrafo. 2 letras.
Ai, Leite, fala consoante. Não posso. Não posso falar que são duas consoantes, se vocês já vão entender o porquê. Duas letras para apenas um som. Isso é dígrafo, tá? Vamos olhar para cá. Unha. 1, 2, 3, 4 letras, concordam? Agora eu vou analisar os sons. Como que eu digo isso aqui? Ai, guris nem sabem. Quebrei minha honra. Quebrei minha honra. Quebrou aqui, ó, bem na pele, a minha honra. Vocês falam assim? Não, né? Quando a gente chega nesse meinho aqui, a gente fala unha, que é meio um coisinha que sai pelo nariz, nha, nha, tá? Então eu tenho o som do U, e quando eu chego no NH, eu tenho apenas um som que é até indecifrável, dependendo da pessoa que tá pronunciando. Então eu tenho um som apenas dessas duas letras, e o som do A. 4 letras, 3 fonemas e um dígrafo no NH. Concordam? É aqui que já começa a cair na nossa prova. Já começa aqui na nossa prova, tá? Ilha. 1, 2, 3, 4 letras. É a mesma coisa. Ai, meu sonho é para uma ilha deserta. Não, né? Quando chega no LH, eu tenho apenas um som. Mas eu ouço o som do I e eu ouço o som do A. Eu tenho 4 letras, 3 fonemas e um dígrafo no LH. Sim? Ai, guris, perdi minha chave. Tem até um cacuete, ó. Perdi minha chave. Não, né? Eu chego aqui, eu tenho essas duas letras com som de X, tá? Mais o som do A, o som do V e o som do E. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. 1, 2, 3, 4 fonemas. Vocês viram que eu marco diferente letra e fonema? Para não confundir, literalmente. 4 fonemas. E eu tenho um dígrafo no CH. Furou o pneu do meu carro. Vocês fazem a pausa aqui nos dois R's? Não, né? Eu passo corrido, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu tenho 1, 2, 3 inteiro. E 4 fonemas. E eu tenho um dígrafo, que são gêmeos. Como assim, Leite? Na separação silábica fica um para cada sílaba. Lembram? Nossa, que vontade de comer uma massa miojo. Sim ou não? Não, né? Quando chega aqui eu passo corrido. Massa. 1, 2, 3, 4, 5 letras. E 1, 2, 3, 4 fonemas. E eu tenho um dígrafo no SS. Nossa, o nenezinho vai nascer. Não, né? Aqui eu passo reto. Nascer. Nascer. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Tá claro? E dígrafo no SC. Muito bem. Eu falo exceto ou eu falo exceto? Exceto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 6 letras, 5 fonemas e dígrafo no... Eu tô colocando toda a explicação, mas para vocês na prova vai pedir apenas assim, ó, marca alternativa em que a palavra tenha 4 fonemas. Vocês vão ter que analisar todas e ver qual que tem 4 fonemas, tá? E nessa... 1, 2, 3, 4, 5 letras. 1, 2, nasa. 3, 4 fonemas. E eu tenho um dígrafo no S cedilha. Pronto. Esses são os dígrafos. Até nessa coluna aqui são os dígrafos consonantais, né? Por quê? Porque eu usei somente consoantes, eu não usei outra letra a não ser consoante, concordam? Todo mundo sabe o que é consoante, né? Aquela hora eu perguntei vogal e aí... Né? É que nem o conceito de sujeito e predicado, né? O que é o predicado? É o que sobra depois do sujeito. Ah, mas me dá um conceito bonito. Pra quê? Se não vai aplicar. É o que sobra depois do sujeito. Aí a gente vem pra essa dupla problemática.
Ai, porque sempre que é QU e sempre que é GU é dígrafo. Tira o sempre da boca na língua portuguesa, porque não funciona. Então, olha só. Pegar o Quaraí. 2, 3, 4, 5, 6 letras, concordam? Agora eu vou contar quantos sons são pronunciados. Cu, A, R, A, I. 6 fonemas. Concordam? Vocês não falam ainda assim, Caraí. Até tem essa cidade, né? Mas não é aqui. Então, não é aqui na fronteira oeste. Então, olha só. A gente pronuncia todinhas essas letras e não come nenhuma. Se tem algo para analisar, é aqui na meiota, ó. Aqui eu analiso e aqui. Mas de dígrafo, não. Eu analiso vogais. Concordam? Vamos analisar as vogais. Tá. Vamos meter o Quaraí pra cá, ó. Vou separar. Qua, ra, I. Posso deixar o I sozinho, ó? Por quê? Muito bem. Muito bem. O que eu posso analisar nessa palavra? Tá? Eu tenho a dupla, que aqui, duas vogais juntas, eu chamo de ditongo. Qual das duas é a vogal? Crescente. Mas eu também tenho os dois. Não é escolha, vocês têm os dois. Como que pode cair na prova? Marca a palavra em que haja ditongo e hiato. Ou marca a palavra em que há 2 encontros vocálicos. E não dizem quais são os dois. Vocês têm que achar os dois. É. Não, não tá. Que horror, Bianca tá gravando, Bianca. Olha, os modos contém assim. Tá? Sim? Vou pra do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Sim? Como que pronuncia isso aqui? Queijo? Não, né? Queijo. Quando eu venho no começo da palavra, essas duas letras têm apenas um som, que é o som do K. Eu não falo U, concordam? Então eu tenho 1 som, 2 sons, 3 sons, 4 sons e 5 sons. Pra quem não quer contar assim, conta assim, ó. Eu tô muito didática hoje. Conta assim, ó. Elimina o U, não tem problema, não fala. E marca só o quê? Vai dar no mesmo. Se vocês querem marcar os dois juntos, vocês marquem. Se vocês não quiserem marcar, vocês já eliminam, tá? Aí eu terei 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, mas eu tenho um dígrafo com QU. Então, não são todas as palavras que tem QU que tem dígrafo. Vou para debaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Sim? Como que lê essa palavra? Gu, a, ra, na. 7 fonemas. E pasmem. Ah, tenho também. Vou separar aqui. Gua, ra, na. O que eu tenho para analisar? Aqui, né? Qual das duas é a vogal? Perfeito, perfeito, perfeito. Vou colocar, né? Ficaram na expectativa, né? E venho pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Como que pronuncia isso aqui? Guisado, ó. Não, carne moída, como que pronuncia? Tá, é a mesma coisa, eu não pronuncio o U, eu posso juntar com G, ó, tranquilamente. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas e eu tenho um dígrafo no GU. Pergunta, por que guisado é escrito com S, mas eu pronuncio com o som de Z? Porque está entre duas? Ai, muito bem. Azia. É, Deus não permitiu, tá? Isso aqui tá claro pra vocês? Escutei um ai ai, tá acabando a bateria, né? Vou separar as sílabas. Santa, lente, pinto, tonto, mundo. Sim? Samba, embora. Vocês sabiam que embora
é uma palavra formada por 3 outras palavras. Em boa hora. A gente vai embora quando está na boa hora de ir. Tá. Limpo, pombo e bumbo. Separei bem? Notem que em todas as palavras eu tenho vogais, seguidas de N ou vogais seguidas de M. Concordam? Quando eu tiver vogais seguidas de M ou N, eu vou ter um negócio chamado dígrafo. Só que vocálico. E aí eu não conto nem o N e nem o M. Não entendi. Vou transcrever uma pra cá. Escolha uma dessas 6 palavras. 3. Uma dessas aqui. Limpo. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Essa que eu não conto. Por que, Leti? Porque é vogal seguida de M. Eu não conto o M e eu não conto o N. Na mesma sílaba, né? Eu não conto. Então, eu terei 1, 2, 3, 4 fonemas. E aqui, ó, eu tenho um dígrafo vocálico. Isso acontece em todas. Para poder chegar lá nos nossos 4 exemplos. Depois que vocês fizerem as anotações dos conhecimentos adquiridos ao longo da aula de hoje, vocês vão fazer a análise de letras e fonemas dessas 4 palavras. Bem à la vontade. Só letras e fonemas. O que tu achar? O que tu achar? Na verdade, falta só uma coisinha. Micro. Hoje eu menti para um aluno, ó. Eu minto todos os dias. Aí eu menti para um aluno e pisquei para o outro. E ele, ela piscou. Eu disse, cala a boca, fofoqueiro. Ninguém não pode nem dar uma mentidinha. Não. Eu não baixei o Quaraí. Aqui, ó. Eu sabia que eu tinha colocado o Quaraí em algum lugar. Eu vou passando a folha de exercícios para vocês. Pega um... essa aqui tá feia. Vai ficar DT, mas tá. Pra cá. Agora sim vai pra trás. Mas alguém tem nome diferente. Nós temos a Evelyn, nós temos a Bleia. Eu só conheço uma Sinova também, Sinova. Só conheço tu. Sim. Também, só uma Iriana. Parece que tem 13 por aí. É. Não, tá, não. Não. Eu já ia dizer, eu não conheço nenhuma Ana Coralina. Mas vamos pensar pelo lado bom. Quando for vó, eu vou a Bleia. Melhor do que a vó Kailane. Não? Agora levanta a mão, sim, o nome da minha filha é Kailane, alguma coisa contra? Tem, a Jéssica imprimiu já. Quem que precisa dos porquês? Eu preciso de 7 do uso dos porquês. Fizeram? Não a folha aqui. Ah, tá.
letras e fonemas. Ou alguma outra coisa que tu achar ali. Quem não ganhou? Alguém? Também. Também, se tu achar, pode marcar. Todo mundo pegou? Vamos pro quadro, então. Chumbo. Eu conto as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora vamos aos fonemas. O que acharam de fonemas? 5, 4, 3, 2, 1. Bora lá. Seguinte. Um fonema. 2 fonemas. Ai, da onde, Leti? Daqui. 3, 4. É assim que vai cair na prova. Ai, pode ter 2. Até 3. CH vai ser sempre fonema. Sim. Quando tiver som de X. É sempre, né? Eu não gosto do sempre, mas tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu me perdi. 10 letras. 10 fonemas. Ó. 1, 2, 3. 4, ó. Cu, em. Tranquilo, né? Só que chega aqui. 9. Tu focou no quê e esqueceu da vogal. Guris, lembrando de uma coisa. Isso aqui caiu. Assim, mas não alterou a pronúncia de nada. O trema caiu, mas não altera nada de nada. Só caiu. Tipo assim, ó. Lê isso aqui. Lê isso aqui. Não, continua sendo linguiça, não altere nada. Ah. Assunto. Não. Pega mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fonemas? 4. Não, eu só repeti, só um pouquinho, me respeite. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Aqui tem um problema. Problemão. Tá. Vou começar pela Lisandra, então. Lê aqui pra nós essa palavra. Liqui. Essa é a questão. Essa palavra aqui, ela tem uma dupla prosódia. Ou seja, liquidificador, tá certo? E liquidificador também. Aí vocês vão perguntar, mas e aí o que eles vão cobrar na prova? A não ser que a questão esteja muito bem escrita, sem margem para uma dupla interpretação, não pode cair. Por quê? Explico. Quem lê liqui, olha que interessante, tem um ditongo. 2 semivogais. Qual que vai assumir o papel de vogal? Se eu leio liqui. Se eu leio liqui, o que eu tenho, ó? Um dígrafo no QU. Para exercício altera tudo, né, guris? Para exercício altera tudo. Então, para cair esta palavra, eu falo sei lá o que eu falo, não tenho. Para cair essa palavra na prova, o exercício tem que ser muito, muito bem feito.
E vocês sabem que banca para anular a questão é 2 palitos, né? Então, não vai cair essa palavra aqui. A não ser que seja para dizer assim, ó. Marque... Ó, eu formando um exercício, ó. Marque a alternativa em que a palavra tem uma dupla prosódia, o que causa um dígrafo e um ditongo. Aí vocês sabem que é essa aqui. Mas caso contrário... Hã? E liquidação, que a gente vê até às vezes tem propaganda na televisão, liquidação. Eu acho que essa aí tá errada. Eu acho que é liquidação. Aí já é charme, tipo essa aqui, ó. Essa aqui. Não é porque vocês são do Salsal, Quatep e derivados que vocês podem colocar um i aqui. Ou pior, né? AD. Ai, tá louco. Fala pro meu advogado. Vamos contar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Quantos fonemas tem? 8 fonemas. Ai, mas eu falo AD. Problema é teu. Ah, mas eu falo AD. Problema é teu. Tá? Não é porque tu coloca uma vogal ali que ela vai entrar na contagem dos teus fonemas. Tá pronunciando de forma errada. Do mesmo jeito que pronuncia psi. Ai, porque eu vou levar minha filha imperativa no psicólogo. Mas com a filha imperativa, né? Ah, é que assim, ó. O correto é advogado. Então não use um, Mayra. Tá? Não precise de um. Pega um promotor público, um defensor público. Não precisa de um. Hã? Isso, vai num justiceiro público. E a psicóloga, tu vai na médica que trata da cabeça. Ponto. Troca o termo. Tá, finalizando, ó. Aqui. Minha filha é imperativa, menina. Não para, guria. Vou levar no psicólogo a imperativa. Ah, pobre da minha filha. Tá tomando Retalina. Ai, mas assim, ó, tô dando 3, né? O doutor disse pra dar meia. Meia, tô dando 3, né? Pro. Não terminou o liquidificador. Terminei sim. Não. Porque tu disse que não vai cair. Eu marquei dígrafo e marquei ditongo crescente. Hã? Só isso? Aí eu não posso dar o número de letras e fonemas. São 2 coisas diferentes. Por isso, ó. Não dou só. Isso só marca que tem ditongo e tem dígrafo. Só. Olhem para essas 2 só pra gente fechar e finalizar. Padre, separo. E eu tenho 2 consoantes lado a lado. Concordam? Eu ouço o som dessas 2 consoantes? Padre. Ouço, né? Porque se eu tirar o D fica pare e se eu tirar o R fica pade. Então eu tenho um encontro de 2 consoantes. Eu tenho um encontro... Gurias, para um encontro ser perfeito, os 2 devem permanecer na mesma sintonia. Ou seja, se encontraram, permaneceram na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. Na palavra porta, eu também tenho encontro consonantal, concordam? Só que o que acontece na separação? Eu separo, vem uma consoante para cá e a outra consoante para cá. Não deixa de ser encontro consonantal. Só que cada um foi para uma sílaba, então vai ser um encontro consonantal imperfeito. Muito raro cair essa nomenclatura, muito raro. Mas eles podem, só de rateação, perguntar assim, ó, marca alternativa em que há encontro consonantal. E aí vocês socarem dígrafo, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal e caiu mais simples. E vocês não lembram o que é. Tem isso também, lembrem-se que vocês estão se preparando para o pior, né? A gente tá se preparando para o mais difícil, mas pode ser que caia o mais fácil. Tem isso? Tá, então tudo que eu falei está aqui, ó, na fonética e na fonologia. Vocês deem uma lida depois, uma marcada. Os exemplos, sim, que eu tirei da minha cabeça, porque eu sou dessas. Bem na hora. Lembrem-se, vou dar um recado bem chato. Os temas de casa, como o próprio nome já diz, são para fazer em casa, tá? Eu sei que tem rotina, tem trabalho, tem família, mas não dá para eu dar o tempinho para fazer em aula, tá? Então, quem porventura não conseguir fazer em casa, vai ter que copiar o gabarito para fazer em outro momento. Eu não tenho como dar o tempo, senão nós atrasa muito. E a gente já tá com data marcada, certo? Depois da
É, porque vocês vão ter vale pra dar pra família. Tá? Boa noite.